Bom dia, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Dados para o índice e dados para o dólar. Olha só, gente, o contexto de hoje, o estudo de hoje, ele vai ser um pouco diferente, tá? Porque eu vou tentar simplificar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Fiz 3 operaçõezinhas aqui no dólar, vou mostrar para vocês. E dessa vez eu não vou mostrar a tabela do panorama, o contexto, porque eu quero abordar outro assunto com vocês hoje. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Primeiro olhei lá o panorama, o contexto todo era comprador. Apesar dos DIs estarem negativos, tinha um contexto comprador, tá? É que o DI ele não está conseguindo acompanhar a correlação do mercado hoje. Se a gente olhar assim, parece que ele está acompanhando mais os títulos americanos, né? Parece que está sendo mais espelhado pelo americano. Mas até aí tudo bem, eu ainda tinha um contexto comprador para dólar. Vocês estão percebendo que eu coloquei uma coloração verde, vermelhinha por aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre essas regiões. Vamos lá. Primeiro, fiz uma compra aqui nessa flechinha aqui em cima, tá vendo? O mercado enrolou, voltou, me estopou aqui. Dessa vez eu deixei mais ou menos uns 10 pontos de dólar, né, no stop. Só que acabei saindo ali com uns 8 pontos mais ou menos de stop. Beleza. Quando o mercado volta aqui, acabo comprando aqui em cima, tá vendo? Eu vi que ele segurou na região. Fiz uma parcialzinha, né? Aqui, acabei saindo bem aqui, gente. Por quê? Notícia, tá vendo? Não tem como ficar, né? Porque a gente não sabe para que lado vai estourar. Aí, beleza. Minha ideia era levar o trade mais até lá em cima. Só que com notícia, falei, tudo bem, né? Não tem jeito. E agora, fazendo mais um estudo, entrei nessa região aqui, tá vendo? Fiz parcialzinho e saí aqui. Também queria levar um pouco mais lá para cima. Gente, vamos lá, vamos entender o contexto aí. Primeiro, no dia de ontem, né, eu estou modificando algumas coisas aqui que eu falei para vocês. Eu comentei com vocês, né, que eu estava fazendo o estudo olhando essas tabelas aqui, ó, com o mini dólar, né? Essas daqui, todas eram mini, só essa daqui que eu comentei com vocês que era o dólar cheio. E hoje eu modifiquei, eu coloquei todo mundo no dólar cheio. Só que eu fiz essa modificação, gente, depois que eu vim tomei um stop aqui. Tá bom? Então, depois que eu entrei aqui, tomei um stop, e aqui também eu tentei, tive que sair, né, por causa da notícia. Nessa parte aqui, eu já operei olhando o dólar cheio, tá bom? Isso daí também eu vi lá na aula, então eu tô tentando me adaptar com isso. Então, a gente deixa tudo, eu estou deixando, na verdade, né? Deixo tudo aqui, que é o DOL, né, que é o dólar cheio, e a entrada vai normal pelo mini índice. Qual que está sendo o contexto, gente? Qual que é a parte mais difícil aí em mudanças, né? É a gente se adaptar e a gente precisa de tempo para conseguir colocar essa ideia, para assim amarrar todas as pontas, digamos assim. Galera, qual que está sendo a ideia do meu operacional? O que, que eu estou querendo ajustar? Primeiro, olho lá o contexto, o panorama, identifico o que é compra, que foi igual o dia de hoje, né? Só que aí, tá vendo que eu colori essas regiões só para explicar para vocês, gente? Aqui eu considero como uma região errada, né? Na verdade, eu me posicionei errado. O que eu fiz aí? Reparem que o preço, eu tinha um contexto comprador, como eu já disse para vocês, né? Então, o preço ele abre aqui, tá vendo? Ele desce. Só que a gente tá onde aqui? Nós estamos em possíveis mínimas. Elas podem sim ser rompidas, né? Igual aconteceu aqui, tá vendo? Ó, ele veio dessa mínima, rompeu, chegou aqui, fez um falso rompimento. Então, não é só porque bate ali eu vou comprar, certo? Então, esse é o primeiro gatilho. Mínimas, a gente sempre vai enxergar. Deixa eu até arrumar aqui. Vamos abrir logo? Pera aí, gente. Vamos fazer já um estudo hoje, por isso que eu falei que vai ser um pouco diferente. Todas essas mínimas, a gente vai começar, né? Eu, na verdade, estou. A gente precisa olhar isso como suportes, tá? E aí, beleza. Então, toda vez que o preço ele chega num suporte, a probabilidade é que ele encoste nesse suporte, né? Por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, e volte para cima. A ideia é essa, né? Então, o suporte serve como se fosse um chão. Então, toda vez que o preço bate nesse suporte, ele tende a bater e voltar. Essa é a ideia da planilha desses cálculos. Qual que está sendo a minha visão? Que é o que eu me embaralho um pouco aí. Ok, chegou nessas regiões, se tem contexto comprador, eu não vou ficar tentando venda aqui. Foi a minha ideia. Então, reparem que no dia de hoje, gente, eu só fiz compras, tá vendo? Por mais que eu tenha tomado stopzinho aqui, o mercado ele ainda subiu. Se a gente comparar o ponto, né, da mínima ali do dia para o dólar até a máxima do dia, vocês percebem que eu acerto a tendência, eu me atrapalho na entrada? Vamos lá. E não é que eu acerto assim só pelo fato de que são tentativas ou achismo. Tem o contexto lá no panorama, por isso que serve o panorama. Então hoje eu identifiquei um cenário mais comprador, mesmo com o DI meio embaralhado ali. Ok.
Preço volta, tá vendo? Ó, trava em todas as regiões. E volta aqui. Reparem que eu colori para vocês. Gente, vamos explicar isso com calma, peraí. Olha, toda vez que tiver o verde, né? Reparem que aqui é tudo mínima, né? Toda essa parte verde aqui, eu tô olhando como um possível chão, como um possível suporte, tá bom? Então, se o preço vem de cima para baixo, o que que eu mentalizo aqui? Ele pode travar aqui, subir. Se ele romper, ele pode travar aqui. Essa é a minha ideia, falando aqui nessa planilha, tá bom? E aí, agora a gente tem a visão vendedora, né? Qual que é a nossa visão vendedora? É essa daqui, ó. Tudo que vem de baixo para cima, ele vai bater nesse teto, que seria a nossa resistência comum, que, né, são as regiões calculadas. E aí o preço faz o quê, gente? Vamos pegar daqui de baixo, né? O preço ele pode bater aqui, tá vendo, ó, descer, vir até aqui em cima, bater nessa região, descer, vir até aqui, descer. Estão conseguindo entender aí como funciona essa questão da região calculada? Então vamos lá. O preço consegue, tá vendo? Ele trava muito na região, ele consegue sair. Se o preço está acima da região e eu já sei que aqui, tá vendo, ó, são mínimas, eu já vou continuar pensando em compra. Só que daí o que, que eu fiz? Comprei muito caro, né? Comprei em cima. Então, na hora que esse preço vem fazer uma correção, eu não consigo, né, ficar muito exposta nesse trade por ser dólar e se você estica muito, fica um pouco caro o seu stop, não vale a pena o risco. Não, não é certo também, né? Então, olha que interessante, beleza. Como não tinha o que fazer, o preço começou a corrigir, ainda segurei até onde deu e estopei. Só que aí vem o contexto que a gente está olhando aqui do lado. Olha onde ele para, na região compradora. Isso, de fato, gente, é uma coisa óbvia. Só que às vezes a gente está ali no calor da operação, a gente não raciocina direito, tá bom? A gente não raciocina. Após o preço deslocar de uma região, voltar, o que, que ele faz? Ele entrega o movimento comprador. Aí, beleza. Fui olhando esses estudos, então consegui identificar, só que daí vocês reparem que eu fiz a primeira compra aqui, estopei, depois eu fiz aqui, né, a segunda entrada e consegui sair ali por causa da notícia. Até aí, beleza. O preço volta, tá vendo que ele nem chegou lá em cima, porque aqui, nesse ponto aqui em cima, a gente já olharia com o quê? Uma possível área vendedora. E aí o preço, beleza, não chega até lá, até aí tudo bem, né? Não chegou até lá e ele já volta. Vejam que ele entrega tudo e olha onde ele para, gente. Então é aquela mesma história, olha só. Se o preço, deixa eu pegar a flechinha. Se o preço está vindo de cima, né, para baixo e para na região, é um suporte, né? Então é uma possível mínima. Como já diz aqui a região calculada, é um possível suporte, a probabilidade é que ele volte. E aí, nesse caso, tá vendo? Ele realmente voltou, acabei hesitando um pouquinho, depois eu vou explicar o porquê. Comprei aqui. Para apagar toda essa bagunça, deixar mais claro, qual que está sendo a ideia, gente, do gatilho? Olho o contexto no panorama Latos, tá bom. Tô vendo que é região compradora. Espero o trade sair dessas regiões que tem possíveis vendas aqui, tá vendo? Até aí tudo bem. Rompeu, fiz errado de comprar aqui, tá vendo, ó? O ideal é eu vou ter que começar a esperar uma correção. Eu sei que vai ter momentos, gente, que esse mercado ele vai subir direto. Só que aí sinto muito, não tem como a gente prever. É mais adequado sim esperar uma correção. Nesse caso, ele corrigiu. Quando ele chega por essa região aqui, eu vou começar a olhar quem? Os players. Estão entendendo como funciona? E aí foi o que eu fiz nessa região aqui, tá? Aqui eu consegui identificar um pouco melhor, mesmo entrando um pouquinho atrasada ali. E aqui também eu identifiquei um pouco melhor. Então, qual que vai ser o contexto aí? Eu acho que deu para entender um pouco, né? Vamos olhar essas regiões sempre como máximas e mínimas, suporte e resistência, até aí tudo bem. Quando ele chega, por exemplo, aqui, tá vendo onde eu fiz essa compra? Quando ele chega nessa região, gente, eu vou começar a olhar aqui para a gente ver se no dólar cheio os players estão entrando com lotes maiores. Tá entendendo? Então, se a gente olhar mais ou menos aqui, olha, isso daqui foi mais ou menos 11,38, tá? 11,38 mais ou menos. Se a gente, aqui é a minha tabelinha de compra. Se a gente for descer aqui para encontrar mais ou menos esse horário, 11, mais ou menos por aqui, tá vendo? 11h38, gente. Vamos marcar aqui, ó. Então, vou desenhar aqui para ficar bem explicadinho. Então, essa barra aqui, o horário era 11h38. E aí, a gente olha aqui do lado, tá vendo? A partir de 11h38, aqui era 11h37,51. A partir mais ou menos de 11h38, né? Até aqui eu tô nos 2 minutos. Então, pode puxar até aqui, ó. Reparem, gente, que nesse momento, não sei se está muito confuso, mas no decorrer dos dias a gente vai simplificando, né?
Mas acho que dá para entender. No momento em que o preço volta até aqui, para nessa região, eu já não vou clicar direto, porque são fundos e eles podem sim ser rompidos. Eu espero. Eu vou esperar o quê? Eu preciso ver os players entrando. Tá vendo aqui, gente, ó? E aí, nesse trade que eu peguei aqui, eu já estava olhando aqui o dólar cheio, tá? Então, nos dois primeiros eu ainda estava no mini, depois eu fui analisando, fazendo uns estudos, deu tempo do mercado fazer toda essa volta. E aí eu pensei, tá bom, se chegar nessa região eu vou comprar, considerando que é uma região compradora e também eu tô olhando os players. E aí, o que que interessa, gente? Olha aqui em cima, o primeiro player totalmente diferente, tá? Se a gente olhar o mini para o dólar cheio, os players que estavam posicionados na compra do mini, completamente outros, não tinha nada a ver com o cheio. No caso aqui, no cheio, quem tá na ponta compradora? Morgan, tá vendo aqui? E esse, acho que é Levi que fala, né? Levi, não sei. Vamos chamar de Levi. Esse Levi aqui em cima. E aí, galera, quando eu vejo no horário aqui que tá a barra, né, que eu falei pra vocês, 11h38, vendo? 11h38,6, ele entrou, eu já poderia, acredito, né, que não é uma visão errada, acho que estaria certo eu já me posicionar, pode se esperar fechar essa barra no caso, comprar aqui em cima, né, joga um stop mais para baixo, deixa lá uns 8, 10 pontos de dólar, dependendo da gestão de cada um, né? E aí eu poderia deixar aqui o meu stop para baixo, porque eu tô vendo Morgan entrando. Qual que está sendo a minha dúvida, gente? Ainda que vai levar tempo para eu estudar isso. Eu preciso ver se seria interessante se com um player só, de preferência se for o player que está na ponta compradora, né? Nesse caso aqui. Então a gente tem contexto para compra, tem região para compra. Estou vendo o primeiro player se posicionando ali com 100 lotes. Será que já é válido uma entrada? Será que seria adequado ou deveria esperar vir mais players? Tá entendendo como funciona? Isso que me confunde um pouco. No caso, vendo, né, essa galera entrando, tá vendo? Ó, lembrando que a gente tá olhando, gente, o dólar cheio, que é o DOL. 100 contratos, gente, desse dólar é muita coisa. 50 já é muito, mas 100 realmente é muita coisa, porque é o dólar cheio. Reparem que depois, aqui eu entrei, já era, tá vendo? Ó, 11h42. Acho que vocês já podem entender o porquê que eu entrei só aqui em cima. Estava na dúvida se estava certa essa visão, será que é isso mesmo? E aí, quando eu vi BTG, tá vendo? Entrando aqui com 235, reparem que a BTG, gente, ela está na ponta compradora, mas nem é destaque, ela tá aqui embaixo, ó. Só que, vamos lá, você vê que eu fiz uma regra de coloração, né, gente, para deixar acima de, acho que 200 eu deixo amarelinho. Então, na hora que eu vi 235 lotes do dólar cheio, eu falei, isso realmente é muita coisa. Na hora que apareceu aqui, eu cliquei junto. Posso ser sincera para vocês? Se tá certo ou não, eu ainda não sei, gente. Eu tô treinando isso daí. Mas na minha cabeça fez sentido. Eu falei, tá bom, tá indo a galera. E aí eu, por isso que eu acabei comprando aqui em cima, gente. Lembrando que quando a gente, né, vai ajustando nossos lotes, nossos contratos, a gente não vai precisar pegar muitos pontos. A verdade é essa. Eu acho que uma pontuação entre 4, 5 pontos no dólar já é extraordinário. Só que conforme a gente vai aumentando o risco, a gente não quer ficar tão exposto. Eu, como entro com mão pequena, gente, não tem por que eu ter medo de ficar aqui e tentar levar mais. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. E aí fica esse contexto. Então, vocês estão entendendo? Eu fiz um vídeo diferente hoje porque é para a gente entender essas ferramentas. Então, galera, qual que é a minha ideia daqui para frente? Vou olhar o contexto, igual eu fiz hoje. Espero. Vou abrir aqui de novo, ó. Olho lá o contexto no panorama. Tá bom, tô vendo que é compra pro dólar. Aqui eu tô falando mais de dólar, né? Por causa mais da planilha e tudo mais. Olhei, vi que é compra, tá bom. Aonde que o preço abriu? Abriu já em mínimas, né? Tá aqui do lado, ó. Ok, já abriu em mínimas. Então, mínimas, né? Eu já entendo como os fundos ali são os suportes, né? Como se fosse o chão. Eu vou esperar esse preço bater ali para voltar. Então, quando o preço, tá vendo? Ó, ele vem até aqui embaixo, aqui já poderia ser uma região para pensar em compra. A pergunta é: será que tem contexto? Não tinha notícia, tal? É isso que a gente pretende fazer. Não necessariamente, gente, que os trades eles vão acontecer só nessa parte limpa. É o ideal, né? Que vocês percebem que o preço ele desloca mais. Só que aqui também não tá ruim, né? Se a gente consegue entender, é isso que eu tô falando. Se a gente conseguir entender os players, entender a movimentação, comprar junto com eles até aqui em cima, pelo menos, ó. Gente, já é meta. Vamos ver quanto que dá isso? Já é meta no bolso, olha só. Compra aqui,
sai até aqui, olha, 8 pontos de dólar, gente. Um contratinho só é R$ 80 nessa brincadeira. Então, vocês estão entendendo? Esse é o gatilho. A gente vai olhar contexto, ver como é que funciona e olha a região. E aí eu vou tentar me policiar mais, né, gente, nos próximos dias para não negligenciar isso daqui, tá vendo, ó? Por exemplo, o preço ele acabou de sair da região. Eu vim comprar aqui em cima, acabei comprando caro, não teve jeito. Voltou para corrigir e me estopou. Vocês estão entendendo como funciona? Então, no caso, olha só, até aqui mesmo, tá vendo que ele encostou primeiro com essa barrinha aqui, ó? Aqui eu tô nos 2 minutos, né? Deixa eu ver no 5, que visão que deu no 5, deixa eu ver. Ah, no cinco de qualquer forma, tem essa retração desse candle aqui, né? Ó, foi esse daqui. Então, tá vendo que eu gosto do 5 por causa disso, né? Ele tira bem o ruído, só que às vezes a gente atrasa também na entrada, mas olha só. Preço saiu da região, né? Fiz a compra bem errado aqui. Se ele volta, tá vendo? Na hora que ele bate aqui, começa a retrair. Se eu vejo os players entrando lá, eu vou ter que de fato jogar meu stop mais aqui, confiando, né, uma pontuação adequada. Mas a ideia é essa, gente. Sai da região, eu acho que vai ter que começar a ser necessário olhar um retorno, alguma coisa, tá vendo? Ó, voltou aqui. Depois ele vai, volta e para aqui de novo. Se a gente jogar, sabe o que eu tava olhando também? Acho que é essa aqui, ó. Eu coloquei uma tela só com o VWAP pra gente fazer um estudo também. Que VWAP eu já uso, né, com as minhas outras médias, tá vendo, ó? Aqui ele ainda confluiu, gente, de segurar na VWAP. VWAP a gente sabe que é uma média forte, né? O cálculo dela é bem forte e funciona muitas das vezes. Então, olha que interessante. Veja se não faz sentido. Você vê que esse estudo ele tá um pouco diferente hoje. É só pra gente tentar ligar as ideias. Então, se eu tenho um contexto lá comprador, ok, o preço está numa região que eu estou acompanhando, não tem possibilidade de compra, o preço rompe, o preço volta para cá. Aí eu vejo o que, galera? Vejo, estou numa região compradora, tá vendo a barrinha verde, né, possível mínima. Tem VWAP que pode ajudar a segurar sim o preço. E aí, para completar, eu vejo os players entrando lá. Eu entro junto com ele. Então, vocês estão percebendo que a ideia é muito boa? O contexto é o mesmo, né? A gente vai olhar sempre para onde vai o mercado, olhar juros, tudo aquela história. Só que eu acho que isso aqui é interessante, tá? Para a gente observar. Então, né? Infelizmente não vou entrar em muitos mais detalhes, gente, por causa dessas regiões. Por quê? Qual que vai ser o gatilho agora de estudo? Acho que a gente precisa ficar de olho. Quem já opera fluxo já conhece isso daqui fácil. Para quem está começando, fica mais difícil. Eu percebi que no dólar cheio, é a minha visão, né? 50 parece muito, tá vendo? Ó, de 50 parece muito, 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 muito. 80, 75. Reparem que essas quantidades aparecem muito. O que não aparece tanto, você vê, ó, o tanto de 50 que apareceu para só 3 nessa, pelo menos nessa parte aqui que eu tô olhando, tá vendo? Ó, 3 acima de 100. Então, o que que isso significa? 100 já mostra que tem um impacto maior, né? Eu tô olhando pro dólar cheio. Aí eu coloquei aqui, tá vendo, ó? Deixa eu até mostrar para vocês, gente, olha a configuração, coisa rápida. Quer ver? Visibilidade, onde é? Aqui. Olha que interessante. Então, eu coloquei aqui a quantidade de lote 20, né? Que daí ele acaba... Ai, que não dá para mostrar. 20 aqui, ele dá uma quantidade de 100. 40 ele dá 200 e 60 ele dá acima de 300. Todos eu coloquei maior ou igual a. Vocês estão percebendo? Então, gente, quando eu vejo, né? Deixa eu fechar aqui. Quando eu vejo uma quantidade assim, ó, 300, 200, eu vejo que tem um potencial muito grande. Ou quando tem uma sequência, por exemplo, essa daqui, ó, bastante de 100, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, foi em média ali, o horário, né, meio-dia 19, 24, tudo. Então, a gente vê essa intenção, né? Só que os 50, tá vendo? Ele aparece muito. Então, eu não sei até que ponto uma quantidade muito grande assim vai impactar. Porque se for somar tudo, né, gente? Olha, só nessa parte aqui, ó, 100, 200, se eu não me engano, aqui 300. É como se fosse uma pessoa só entrando com 300. A diferença é que ela entrou em níveis de preço diferentes, tá vendo? É isso, galera. Vamos olhar com atenção, acompanhar os próximos dias. E os players eu continuo olhando aqui, tá? Se a gente olha aqui Morgan, tá vendo? Você clica em cima dele, olha só. Morgan é um player totalmente comprador no dia de hoje para o dólar cheio, porque ele está comprando, olha aqui, ó, 9 da manhã. Ele está comprando desde as 9 da manhã. Então, vocês estão percebendo que no decorrer desse caminho aqui, se eu vejo o Morgan, eu até colori ele aqui, né? Pintei ele de verde. Se eu vejo o Morgan, tá vendo aqui, ó?
pelo caminho, eu vou entrar junto com ele. Olha só, gente, Morgan, tá vendo? Tem lotes menores que ele entrou, mas tem lotes maiores. A ideia é essa, gente. Quando eu vejo o player que tá na ponta também entrando, olha, esse outro que eu falei, tá vendo? Com mais intenção, a ideia é ir junto com eles. Eu acho que vai levar um tempo para conseguir assimilar tudo isso, para minha mente ir absorvendo, mas precisa estudar. Nos dias que eu estiver insegura, eu entro no simulador, tá bom? Então ficou assim, ó, as operações de hoje, e a gente vai treinando isso nos próximos vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus, gente.